Aí nós vamos iniciar nossa aula, tá? Esperem um pouquinho todos chegarem, beleza? Então vamos fazer a nossa oração, que é a primeira aula, né? Então a gente não pode esquecer de fazer a nossa oração. Deixa eu só abrir aqui no versículo. Eu respondi você lá no chat, no privado lá. Você falou lá da... Sabia que a palavra a em inglês é uma? Nossa, que legal. É que eu falei o quê? Quem me viu no chat? Você falou lá no privado da minha maquete, você lembra? Sim. Aquilo não era uma cerca viva. É cerca. Era cerca elétrica. Eu achei que era cerca elétrica. É cerca de água viva? Não, eu entendi cerca elétrica. Eu entendi cerca de água viva, tio. Será que eu escrevi e digitei errado? Talvez na hora de digitar. Você colocou cerca elétrica. Aí obrigado, mas não é uma cerca elétrica. Não pode. Porque talvez na hora que a gente escreve, geralmente eu escrevo no celular. Não, você escreveu certo, tipo assim. Ô, gente, o colega tá falando da correção da atividade. A tia deixou um recadinho para todos que entregaram. Quem não entregou, pode ir lá e dá tempo ainda, tá? Sobre a maquiagem. Era uma cantora dentro da sala. Venha pra tia, por favor, o microfone, meu amor. Sua música tá alta, tá? Obrigada. O Samuel Montes não deu a câmera. Aí, pessoal, o que aconteceu? A tia deixou um recadinho para todos que entregaram, tá? E no caso dele, ficou tão legal, parecia uma cerquinha, porque você colocou muito pertinho. Mas ficou muito bonito. Nossa, uma maquete mais linda que a outra, né? Tudo bem, Samuel? É porque uma maquete. Ô, tia, você viu minha maquete? Olha, eu vi... Não vai te ouvir, não. Peraí, que a tia vai aceitar o colega. Eu vi as que tinham sido entregues até na data. E agora, né, a tia vai entrar depois do horário para corrigir o restante, tá? Eu tiro o fone. Ok, tô ouvindo, Samuel Batista. Na página 127, eu acho. Você viu minha maquete? Quem que falou da maquete? Samuel Batista. Samuel, não tô lembrando agora. Eu lembro do Berto, mas eu vi todas que tinham sido entregues. A tia deixou um recadinho para você? Eu entreguei a minha. Então, depois a tia vai dar uma olhadinha. Eu creio, as que estavam lá, a tia deixou um recadinho, tá? As que foram entregues depois, a tia vai olhar de novo e vou deixar os recadinhos lá, tá? Vou virar aqui, que é melhor. Oi. Aqui, vai negociar, falar, né, as páginas 127? Porque 127? Se for para falar, deixa eu falar as minhas. Espera só um pouquinho. Ah, tá. Mas é do bairro Reclamação, né? Vamos voltar no finalzinho? Porque hoje a tia deixou lá na aula passada, a gente ia terminar essa correção e ia iniciar o nosso capítulo 4. Como nós vamos ter, semana que vem, nós já vamos estar de férias, aí a gente vai dar uma acelerada no capítulo 4, tá? E o mais demorado é o texto. Aí hoje nós vamos comentar sobre o texto. E aí, no finalzinho, a gente volta nessa parte. Pode ser? Então, vamos lá. Fazer só nossa oração. Agora nós vamos desligar o microfone. Nós vamos fazer oração. A tia vai falar tudo o que a gente precisa aprender sobre esse texto. A tia deixou o áudio lá na plataforma, tá? Um vídeo. Ian, desliga para a tia, meu amor. Isso, obrigada. E aí, no finalzinho, a gente volta na página, tá? Do que eu reclamava mais, o que eu aprendi, tá? Então, vamos lá. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 10 e 11. Falando do cuidado, da proteção do Senhor, né? Com as nossas vidas. Mas tem um diferencial.
Nós precisamos o quê? Ser obedientes, né? E tal, dentro do nosso tema hoje, né, Augusto? Porque nós vamos falar, pessoal, no capítulo 4, né, Yasmin, Esther, Amanda. A touquinha da Amanda também é linda. Nós vamos falar sobre o respeito. E o bairro do respeito, nós temos que entender uma coisa. Assim como nós lemos aqui na palavra de Deus, nós temos o nosso direito, mas temos o nosso dever, não é verdade? E aí, lá na floresta, o Cacá chamou a irmã gêmea dele, a Carol, para conhecer os personagens, né? Os animaizinhos da floresta. Mas vocês acham que ela acreditou no início que o Cacá conversava com grilo, com sapo e outros animais? O que vocês acham? Tia, Oi. é que página? Página 117. Partida 117. A vida é feita de sim e de não. Os limites são importantes. O tio fazendo no caderno. Tá bom. Tá sem livro? Sim, tô sem 117. Vou colocar aqui no nosso bate-papo. Página 117, tá? A tia deixou o áudio lá na plataforma. Vocês não ouviram? Eu ouvi. Ah, então você já sabe a história, né? E você que falou que ouviu, que a tia não viu quem era, é Esther? Yasmin. Yasmin, você acha que a Carol, a irmã do Cacá, acreditou que ele falava com grilo, com sapo? Gente, vou falar a verdade, nem eu ia acreditar que meu irmão falasse com grilo. Ela não acreditou, tia. Ela achou que ele estava o quê? Mentindo. Mentindo. Ela julgou ele, né? Ele tava doido. Ou ficando doido, né? Pensa, conversar com um grilo. Eu não posso ver um grilo que eu corro. E eu lembro do Edgar lá, falo, você é tão lindinho, mas fica aí. Deixa eu aqui. Aí, pessoal, imagina a Carol, né? E o Cacá, que era sempre teimoso, né? Pirracento, o que aconteceu? Ela não acreditou, achou que era alguma pegadinha. Aí, pessoal, ela falou assim, eu quero que você me prova isso. Ele falou, não, tudo bem. Eles já tinham marcado encontro com os animaizinhos da floresta, página 118. Gente, mas eles não esperavam por essa. Olha na página 118, a gente até ri, olha. Quando eles estavam esperando, veio a Sassá, o Pepe e a Tatá, os maiores e a mais venenosa. E ficaram, eles não conheciam eles. O Cacá só conhecia o de Galá e o Babá, né? Pessoal, eles ficaram apavorados e sofreram. Pode falar. Tia, alguém aqui no chat tá falando Amanda. Oi, Amanda, pode falar. Oi. Tia, é que eu vou ir no médico, eu não tô lembrando que horas não. Minha mãe falou que eu vou ir. Aí se eu sair, essas coisas, eu acho que... Tá bom, meu amor, não tem problema não, tá? Eu já fiz uma chamada aqui, ó. Aí já salvou lá no Drive, tá bom? Todos que estão presentes. Tá bom. Mas não quer dizer que é para todos saírem, não, hein? É porque ela tem justificativa. Que página? Página 118, tá? Aí, gente, o que aconteceu? Eles ficaram morrendo de medo. E veio a Sassá, brava, correndo atrás do Pepe. Olha a cara do Pepe, gente. Se eu encontrasse esses bichos nessa velocidade, até eu ia correr. Eu acho que eu ia subir na árvore. Olha aqui. Essa cena aqui. Deve ser que o Pepe fez raiva nessa Sassá. Alguma coisa ele aprontou, né? Ainda mais a gente que conhece que a Sassá é o quê? Muito nervosa. Ai, gente, olha a cara de medo da Carol. E o Cacá também ficou, né? Assustado. Gente,
Em vez do Cacá segurar a Carol, ele que foi pro colo dela. Olha aqui no finalzinho. Eles ficaram com tanto medo que o Cacá pulou no colo da Carol. Aí, o que aconteceu? A Sassá conheceu o Cacá. Pode virar a página, tá? 119. Ela conheceu a característica, né? Porque o de Galá já tinha passado. Olha, ele é ruivo, né? Falou o tamanho dele. E aí, quando ela olhou para ele, ela acalmou. A briga dela era só com o PP. E aí, abraçaram, né? Se conheceram. Olá, eu sou a Sassá nervosa. Olha como que ela se identifica, né? Babá e de Galá me descreveram o seu rosto e o seu tamanho direitinho. Ai, gente, quem não assusta com a cobra, gente? Aí a Tatá, né, toda meiga, foi lá dar um oi. Calma. Quem não assusta com a cobra é Jesus. Né, porque eu assusto. Calma. As cobras não são más como os humanos pensam, né? Só atacam quem nos atacam. E só não tocá-las e olhar onde pisam. Tia. Oi. Meu pai no trabalho, ele fica sentado lá, numa cadeira. Aí, algumas vezes aparece uma cobra do lado dele, só que ele só fica parado e a cobra passa. E não isso mesmo, mas foi o que a Tatá falou. Olha, eu só ataco quem me ataca, para se defender, né? E aí, o que acontece? Mas a gente tem medo por causa do veneno, né? Se não fosse tão venenosa, a gente não teria tanto medo. Eu tenho até das que não tem veneno. Eu tenho mais medo das que não tem veneno. Porque aí a gente sabe que as que não tem veneno estrangulam, né, as presas. Então vamos lá. Espera aí, turma. Se ficar mais vai doer. Dói, né? Espera aí, turma. Deixe-me mostrar para eles esse lindo tupete, esses dentões de tigre. Muito prazer, eu sou o famoso bonitão PP. Lembra que o ano passado ele não se amava, ele era pessimista. Esse ano ele já aprendeu, né? Ele viu quanto ele é especial e bonitão. Também o ano passado ele nem escovava dente nem tomava banho, né, gente? Ai, ninguém. Tô te pensando se ele devia ser. É por isso que ele era tão feio. Né? Porque acaba que as pessoas afastam, né? Porque não aguentam o fedor, né? Imagina. O odor. Então vamos lá. Palmas para os jovens humanos, amigos da natureza. O professor falou, né, com os outros animais. A Carol viu que ela foi injusta com o irmão, né? Quando ela achou que ele estava mentindo. Então ela pediu perdão e ela reconheceu que errou, né? Aí lá na página 119, eles estão lá brincando, esqueceu da vida, olha. O que é esquecer da vida? Esquecer dos compromissos, né? Uma expressão que a gente usa. Tá todo mundo se divertindo, a Carol já está lá enturmada. E aí o professor conserta o óculos, coisa de professor, né? Consertar óculos. Ele conserta o óculos, tô sem o meu aqui. Tipo assim, né? Olha por cima do óculos, alguma coisa tá errada, era bem bomba. E aí ele falou, gente, sem festa e brincadeiras, a vida não tem sabor. Mas nós precisamos aprender uma lição, a disciplina. Mas o que é disciplina? O Totó perguntou. Aí o professor falou assim, disciplina é aprender a lidar com limites. E essa vai ser a nossa base de hoje, tá? Vamos parar um pouquinho com o chat aqui, depois a gente conversa, tá? Aí o professor explicou o que é disciplina. Não é o português, não é a matemática, mas é conviver, né, com o outro e com nós mesmos, com limites, tá? Porque nós precisamos entender o nosso limite também, tá? E aí, respeitar os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres.
Gente, olha aqui para mim. Seríssimo agora, nosso papo. Vamos pensar. É fácil a gente cumprir dever? É divertido? Gente, é difícil para todos nós. Imagine os adultos, o quanto de compromisso que os adultos não têm, não é verdade? Da hora que vocês olham para a mãe de vocês, da hora que vocês acordam, o que a mãe de vocês estão fazendo? Trabalho. Minha mãe tem que passar o dia todo no celular. A minha fica aqui vendo TV por causa que ela tá grávida, né? Aí ela Arrumando a casa. Arrumando a casa. Que tá grávida. Tia, minha mãe, ela fica o dia inteiro no celular por causa que ela tem que trabalhar na escola dela. Aí mas ela tem que fazer... né? Aham. Ela está Ela então, grava videoaula. igual é a tia tá no computador, mas trabalhando. Então, geralmente, gente, eu nem uso o computador, assim, só se for fazer uma pesquisa, uma atividade assim, de faculdade, porque eu não fico em redes sociais, assim, WhatsApp, porque a gente, geralmente, hoje é mais fácil conversar para o WhatsApp, né? Então, alguém sempre manda uma mensagem, a gente vai olhar e responde. Mas para falar que eu fico tempo que eu não consigo, né? Porque tem sempre alguma coisa para fazer, ainda mais quando a gente está em casa, né? Uma vasilha suja, Gente, olha a rotina dos adultos. Acordou, quem está em casa, quem vai trabalhar, né? Pode trabalhar, já vai sair para trabalhar, tem que fazer um café. Hora do almoço, tem que chegar correndo para preparar uma comida ou trazer uma marmita, porque às vezes tem pessoas que trabalham e não tem nem tempo de fazer a própria comida, né? E não tem nada mais gostoso do que comidinha de casa. A gente até come no restaurante um dia ou outro, mas a gente enjoa. Pelo menos, né, eu já comprei marmita, eu prefiro a comidinha de casa. Sempre vem a mesma comida, não sei, eu sou mais enjoada assim. E aí, o que acontece? Na minha opinião, Pode falar. na minha opinião, eu já gosto mais de Restaurante. porque às vezes comida aqui não tem, né? Porque, tipo, lá no restaurante que eu vou os domingos, lá tem sushi. Sushi que no caso tem, né? Eu sei, mas se você comer todo dia sushi, todo dia você vai enjoar. E aí a comida lá todo dia mesmo, tem um tropeiro, tem um arroz, eu acho que você vai, né, mudando. Mas os temperos que usa, a tia acaba passando mal, né, por isso. Ô, E tia, aí, vamos lá. Oi. eu já li a tirinha toda. Ah, tá. Beleza. Então, quando a tia for perguntando, você já vai ajudando, tá? E aí, pessoal, da hora que a gente acorda, quando tá em casa, a gente tá trabalhando, colocando coisa no lugar, lavando o banheiro, varrendo uma coisa, olhando uma criança. Aí a criança suja, dando banho, dando comida, daqui a pouco sujou de novo. Então a gente não para. Os deveres, às vezes, né? As responsabilidades são um pouquinho. São muito maiores, às vezes, do que o nosso direito. E quanto maior a gente vai ficando, mais essas cobranças aumentam. Por isso, nós precisamos também aprender a tirar o nosso tempo de lazer, de descanso, tá? Então, se a mamãe está muito atarefada, olha, abraça ela e fala, mamãe, tira um tempo para você, dá uma descansadinha. 5 minutinhos. Pode falar. Ô tia, Oi. eu falei assim, para de falar que eles param de falar. Aí alguém resolve falar aqui no chat. Não, mas nós vamos parar, né? Porque não parou nada. Eles não param de falar. Gabriel, Miguel, nós sabemos das normas da escola, tá? Bater papo não é legal, mas ainda estamos na 118. 118? Peraí só um pouquinho, que eu vou olhar aqui que meu livro está sem página. Minha página é diferente da sua. 117, 18, 19, 119. 120. Lá no início da 120. Aí, pessoal, o que acontece? O professor explicou, né? Que nós temos nosso momento de festa, nosso momento de WhatsApp, de jogar, de distração, de ouvir nossa música. Mas também nós temos um momento de limites. E esse limite é aprender a ouvir um não. Gente, ouvir um não às vezes dói, né? Ou a maioria das vezes dói. Só que a gente precisa aprender a ouvir um não, tá? Porque nem sempre a vida vai nos ofertar um sim, né? Tem momentos que a gente precisa entender esse não.
Quer dizer, a gente sempre precisa entender o não, mesmo que a gente não concorde, tá? Então, vamos lá. Aí, a Sassá, né, falou com o professor, olha, professor, por me achar um animal grande, né, eu nunca respeitei os meus amigos. Eu sempre olhei os meus direitos, né, mas agora eu estou aprendendo. Então, a Sassá está aprendendo a ser menos nervosa, não é verdade? Porque ela o tempo todo, como é uma onça, né, muito forte, ela sempre usou a sua força, né, para intimidar os outros colegas, os outros animais. Mas ela está aprendendo que isso não é bom, não é verdade? Aí o professor falou assim, olha, parabéns, Sassá. Sem respeitar os direitos e deveres, é impossível viver em sociedade, né? Então, para a gente viver em grupo, né, Alice? Nós precisamos respeitar o limite, o nosso limite e o do outro. Porque o meu limite é diferente do Samuel, né, Samuel? Qual Samuel, tia? Os dois. Meu limite é diferente do limite dos dois, Samuel. E de todos os colegas. Então, tem brincadeiras que eu aceito, mas o meu amigo não aceita. Ele vai achar que é falta de respeito, né? Então, eu preciso saber, olha, eu brinquei, ele não gostou, o que eu tenho que fazer? Continuar ou parar? Parar. Né? Por quê? Mesmo que eu brinque na minha casa, sim, mas na casa do colega, a família dele não brinca. Então, eles são mais sistemáticos. E eu preciso respeitar isso. Se ele é meu amigo e a amizade dele é importante para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Os humanos fizeram guerras porque desrespeitam essa regra. Aí, gente, o Cacá e a Carol ficaram muito envergonhados. E os animais não sabiam o que era esse negócio de guerra, né? Aí, Yasmin, eu vou desligar só porque tá dando eco, tá, filho? Daqui a pouquinho, se você quiser falar, você pode ligar. Aí o Edgar ela falou, mas o que é isso? Por que os humanos fazem guerra contra a própria espécie? Gente, dá até vergonha, né? Quando eu li essa parte aqui, me deixa triste essa história. Olha, a Carol falou toda tímida, fizeram muitas guerras e ainda andam fazendo. Aí o professor falou, o motivo que eles fazem guerra é porque eles pensam como grupo. Por exemplo, partidos políticos, quem está fazendo política aí, tem votação, já vamos aprender. Também como povo, como nação, mas não pensam como espécie. O que é isso, professora? Eles não se veem iguais, né? A gente sempre olha para o outro, vendo que nós somos diferentes. E, na verdade, não. Nós somos seres humanos. Nós sentimos dor, né? Nós sentimos amor um pelo outro. Nós temos necessidades, fome, iguais. Não é verdade? E se você é bem tratado, você também vai retribuir com como? Com respeito, com amor, não é verdade? Então, nós temos que pensar como espécie. Eu não posso ver meu pai e minha mãe como adultos e eu somos espécie. Eles têm, sim, um domínio, um poder, né, uma autoridade melhor, a tia achou a palavra correta. Por quê? Porque eles são adultos e eles viveram, né, situações que eu ainda não vivi. Então, quando os meus pais eles me dão conselhos, tá? É porque eles sabem que eles já passaram. Eles sabem que vai ser bom ou não, tá? E nós, se a gente vê assim, eles são, né, são velhos, não entendem nada de tecnologia, né? Só fala isso porque meu pai e minha mãe são chatos, né? Às vezes, muitas crianças falam assim dos pais, são chatos, não posso fazer nada, não deixa eu fazer nada, né? Nós não estamos vendo os nossos pais como espécie, nós estamos vendo como grupo. Eu sou criança, ele é adulto. Então, eu estou tendo uma visão de grupo, tá? E isso, né, Gabriele, tá rindo aí? É o que causa as guerras.
os conflitos dentro de casa também. Porque as brigas dentro de casa, elas são guerras, só que menores. Com grupos menores. Né? Mas Tipo a Terceira Guerra Mundial, tia. A Terceira Guerra nem Mundial. fala, né? Quando os irmãos começam a brigar, a Terceira Guerra Mundial na cabeça da mãe, né? Aí a mãe Nossa, ainda bem que a gente tá chora. A gente tá longe da Terceira Guerra Mundial, eu acho. A gente tá aqui no Brasil. Ô, tia, percebeu, mas Separação das famílias. ô, tia, quando você tá iniciando a guerra, muito engraçado. A Amanda falou, pode falar, Amanda. Acontece conflitos, né, Amanda? Aí acontece separações das famílias. Isso não é legal, gente. Se nós podemos viver como espécie e nos protegermos, para que a gente vai brigar? Geralmente a briga começa porque alguém não cumpre as regras. Não é verdade? E quando o pai ou o outro vai corrigir, não aceita. E aí começam os conflitos. Isso é usar inteligência? Que silêncio. Não é ser inteligente. Se eu errei, eu preciso reconhecer que eu errei. E preciso melhorar. A partir do momento que alguém fala comigo, nossa, mas você Meus pecou. irmãos não são assim. Pediu perdão. Mas nós vamos ensinar, né, João Pedro? Porque também um dia eu não era assim. Se falasse alguma coisa comigo, eu tinha uma resposta na ponta da língua. Mas hoje eu sou diferente. Então, nós mudamos com o tempo. Porque eu também não conhecia a escola da inteligência. Depois que eu conheci, eu mudei muitas coisas. Né? Antes mesmo, a gente vai crescendo e aí a gente vai amadurecendo. E outras a gente conhece através dos livros, não é? O que a gente aprendeu no terceiro ano. O conhecimento ele vem através da leitura, das trocas. Que trocas são essas? Os diálogos com os nossos amigos, com os adultos, né? Isso tudo traz conhecimento, tá? Então, vamos terminar. Aí, pessoal, o babá perguntou ao professor, mas o que eles usam nas guerras? Gente, o Cacá, olha a cara do Cacá. Só de falar de armas, essas coisas, parece que muda, né? O astral, o emocional da pessoa. Olha lá. Metralhadoras, bombas, e ele já faz uma cara assim, né, de mal, de bravo. E ao mesmo tempo ele ficou, né, envergonhado também. Um avião de guerra, um míssil aí, né? O ser humano é a única espécie que destrói a si mesmo. Gente, me dá vontade de chorar quando eu vejo isso. Por que a gente se destrói? Não dá uma tristeza? Gente, vamos pensar aqui. Nós somos a única espécie capaz de pensar, de criar. Os animais não têm essa inteligência. Tia, a nossa espécie ser humana que fez um tanto de espécie animal ser extinta, se continuar com essas guerras, vai acabar com si mesmo. Vai extintar com a própria espécie. Tia. Parabéns, Samuel, é verdade. Pode falar, não. Gás ou não? Inclusive, às vezes eles lançam bombas nucleares em lugares impróprios. Oi, Não Gustavo. seria muito bom jogar bombas atômicas lá. Hoje vai ter para casa ou não? Não, vamos sofrer não, Gustavo. Vamos continuar nossa aula. Se tiver, a tia vai colocar na plataforma, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Muito bem, João. Às vezes, até protestar, né? Eles jogam bombas em locais, às vezes não vivem pessoas, mas ali tem uma água. E essa bomba, qual vai ser o efeito desse produto ali naquela água? Né? Então, futuramente, não é verdade? Pode falar. Então, pessoal. Tia. Oi. Inclusive, eu estava vendo televisão e o homem estava falando que
Eu acho que foi Estados Unidos, jogaram bombas lá na Lua ainda. Olha, pessoal, esses dias eu vi uma reportagem falando do lixo espacial. Quase ninguém comenta sobre isso. Mas sabia que no espaço existem milhões de satélites quebrados, que eles se chocam e viram milhões de pedacinhos no espaço. E eles ficam lá, ninguém vai recolher, né? Eu sei. Tem um grande efeito, tá? Porque corre um grande risco de colidir. Por quê? Lá no espaço, quando acontece uma colisão, quando eles se chocam, o que acontece? Pega fogo, né? E aí tem vários tamanhos, tem maiores e tem menores. Então ninguém sabe o que isso pode causar futuramente. Então o ser humano, além dele destruir, Inclusive, meteoro. né? Além do ser humano destruir a própria espécie, vive em guerra, sem necessidade, né? Ele ainda destrói onde ele passa, porque conseguiu chegar na Lua, aí já tá lá o universo todo poluído, com pedaços de destroços de máquina lá, de metal, que não faz parte do meio ambiente. Pode falar, Abraão. No espaço não tem como tem fogo, porque sem ar tem fogo, né? Mas o que são as estrelas? Fogo, mas não é isso. Então quando se choca, E o sol também deixa é eu fogo. falar. Quando eles descem, né, que eles vão entrar em contato com a atmosfera, e eles, né, inflamam, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Vamos continuar. O professor, deixa rapidinho a tia terminar e depois vocês falam, tá? Quem falou tia aí, pode continuar, tá bom? Então, vamos lá. O professor explicou que a única espécie que se destrói, né, são os seres humanos. E também, por que eles fazem isso? Porque eles têm a mania de impor suas ideias. Eu chegar aqui e falar, vocês vão fazer e pronto. Isso é legal? O que vocês sentiriam? Se a professora chegasse... Sim, tia. Dever tem que fazer e pronto. Não, mas aí nós sabemos, aí nós vamos voltar lá no início. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, né? Mas tem como a professora obrigar a fazer? A gente tem uma regra, tem o ponto, quem não faz não ganha, mas a professora não pode obrigar, não é verdade? Nós podemos conversar com a família, nós podemos entrar em contato, perguntar o que está acontecendo, tirar dúvidas, mas não impor, tá? Então, vamos lá. E o ser humano, então, ele gosta de se impor. E ao contrário de expor, tá, David? Só um pouquinho. Aqui. Quando eu exponho... Não tem a quarentena? A quarentena. Então, praticamente um monte de gente vai morrer porque eles não respeitam, eles estão tudo mutuados um no outro, no coelho nisso, tudo mutuado. Verdade. Eles não entendem, né? O que significa o isolamento, o distanciamento, e aí as consequências são, né? São trágicas. Porque os hospitais estão lotados. Graças a Deus, pessoal, o Brasil, o efeito não foi tão, né? Tão, como que eu poderia falar com vocês? Assim, quando chegou no Brasil, a gente já tinha uma consciência, a gente, né, já tinha pesquisas, as vacinas já estão avançadas. E aí o povo ficou com medo no início, depois que o pessoal, né, alguns que não têm esse medo, essa responsabilidade, né, de se cuidar, mas geralmente quem não se cuida é assim em todos os aspectos. Né? Quem já se cuida, quem tem medo, né? Pensa na família, pensa em espécie, ele se, né, resguarda, tá? Então, vamos lá. O que é expor a minha ideia? Quando eu exponho a minha ideia... Oi, Amanda. Eu saí da reunião porque o computador ele tinha descarregado. Tá bom, a tia percebeu que você saiu e voltou.
quando, pessoal, eu exponho a minha ideia, o que é expor? É o que está ali para ser visto, né? Você vai numa loja, tem uma vitrine que expõe o que a loja tem. E é o que chama atenção, não é verdade? Você vai numa loja, não tem nada na vitrine? Tia, Você vai ficar olhando pro vidro, cheio de poeira? tia, Oi. Pode Miguel falar. tá te chamando. Tá. Fala, Miguel. Pode falar, Miguel. Enquanto o Miguel... Desculpa, meu amigo travou. Tia, caso eu sair é porque a internet tá horrível aqui em casa. Tá bom, meu amor. Mas não vai dar tudo certo. Tia, Então, pessoal, eu expor a minha ideia é eu apresentar de uma forma educada, né, agradável. Porque se eu chego impondo, olha aqui, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje vai ser assim. É muito chato conviver com pessoas que impõem. E aí, geralmente, cria guerra mesmo. Sabe por quê, João Pedro? Porque nem todo mundo vai concordar. Mas se eu exponho a minha ideia com educação, com respeito, eu acabo o quê? Convencendo as pessoas. Né? Pode falar, João Pedro. Eu não tô ouvindo. João? Tia, Oi. aquela hora que você tava falando sobre colisões, eu ia falar, tipo, meteoros. Ah, sim. Mas aí é outro assunto, né, João? Porque do lixo espacial foi provocado pelos homens. Já o meteoro não, é algo que já é do espaço e já acontece, né? E alguns, né, tem até a data correta, de 100 anos, 80, eles já passam porque eles têm uma rota ali, né? E eles têm um tempo para fazer essa rota. Já o lixo que o homem, né, deixou lá no espaço e provocou, isso aí ninguém sabe o que pode acontecer. Isso no futuro pode trazer grandes problemas, né? Então vamos lá. Aí, pessoal, para terminar, nós já entendemos que nossos deveres, nossos direitos, né? Entendemos o que é expor nossas ideias e o que é impor. Entenderam? Sim ou não? sim. Vamos esquecer, pessoal, O comentário dos aliens, Undertale lá, Vamos esquecer. Depois aí essas coisas. Tia, Oi. que existem aliens? Adão e eu Eva acho nem foram pro espaço pra dar um nome pros animais, bicho, sei lá. Mas tem um homem que foi na Lua. Então vamos lá. Mas ele não deu. Já na- Ninguém sabe, né? Eu já invadi a nave e vi uns aliens. Vamos lá. E aí, A imaginação vai longe. o professor fala aqui, ó. Os jovens que habitam na Ásia, nas Américas, na Europa, na África, serão os líderes do futuro. Ou seja, vocês, né? Mas esse futuro não será promissor enquanto os jovens não começarem a respeitar os deveres, a pensar como espécie e, assim, amar a humanidade e a natureza. Vocês concordam? Que vocês são, né, os nossos jovens que serão responsáveis pelo nosso futuro, porque as gerações elas vão passando. E vocês que ainda são crianças, quando jovens, vocês vão se tornar o quê? Os nossos médicos, os nossos políticos, né? Nossos advogados. Vocês que vão estar aqui à frente da sociedade. Mas se vocês não aprenderem a amar uns aos outros, né? Pensar como espécie e amar a natureza, qual vai ser a qualidade dessa gestão? E aí? Vocês já pararam para pensar que um dia essa geração da tia aqui vai passar, vai ficar velhinho, e vocês que vão ser, né, responsáveis pela nossa economia, pela segurança, pela saúde, vocês que serão os nossos profissionais. Eu vou estar velhinho e vocês vão estar lá cuidando de mim. Quem for médico,
né? Se eu precisar lá de um advogado para resolver alguma questão, a tia vai estar nem sabendo ler mais, nem interpretar lá. Vou precisar do advogado para me representar. E aí, né? Já estão me mandando embora. Olha, a aula acabou. Só terminar aqui pra gente. Ô, tia, coloca essa musiquinha que tem no final da história, que provavelmente deve ser o bebê que tá cantando e provavelmente deve ser desafinado. Provavelmente deve ser muito, muito engraçada, né? Eu vou deixar lá na plataforma, tá? Então, ó, só pra gente terminar aqui a nossa reflexão, pense sobre os deveres, sobre os direitos. Todos nós temos direitos, mas também nós temos, né, os nossos deveres. Temos que entender o não, tá? Gente, o não, ele nos faz crescer, tá? Nós aprendemos muito mais com o não do que com o sim, tá bom? E aí? Aprendam também que vocês, né, que vão estar à frente do país. E qual vai ser a mentalidade de vocês quando chegarem lá? Vocês vão pensar como espécie, vão respeitar o colega que trabalha com vocês, né, os filhos. E a gente tem que parar para pensar, tá bom? Então, a tia respeitar a opinião do outro. Nem todo mundo vai concordar com a nossa opinião, não é verdade? Não ser preguiçoso, tá? Não deixar as nossas tarefas para depois. Tá tudo no nosso texto, tá? Só para a gente terminar aqui. Cuidar do corpo, da saúde, do sono, para não desenvolver doenças ou síndromes ou algum tipo de problema lá emocional por falta de dormir. Tá, Abraão? Me dá aí um pedaço. Ser gentil, né, com os animais e também com os outros humanos, né? Não exigir, aprender a expor ao invés de impor, tá bom? Quando nós sabemos tudo isso, nós falamos que o nosso eu é maduro. Eu tô indo embora. O nosso eu é maduro, tá? E nós, com certeza, vamos viver melhor, né? Com outras pessoas, tá? Na sociedade. Um beijo para vocês. Vou deixar a musiquinha para vocês na plataforma, tá? Tchau, Beijo. Tchau, tia. Tchau. Cadê meu peruquinha? Só pra gente fechar aqui. Tchau. 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 Vou emprestar, quem quiser emprestado. Tchau, Tchau. tia nova. Come, tia. Tchau, tia. Tchau, tchau. Martianos que falam de aliens.